Seja muito bem-vindo a mais um Bloco de Notas. O nosso convidado de hoje é Fernando Queiroz, representante do Bloco de Esquerda no Porto. Desde o início do ano dispararam as pensões chamadas douradas, ou seja, acima dos 4.000 euros. Sim, mas isso é uma forma de dizer que eu não prefiro. Porque não creio que um professor, ou um juiz, ou um general, enfim, que receba 4 ou 5 mil euros de pensão, que se possa dizer que seja uma reforma dourada. Isso é uma forma, enfim, digamos, populista de referir o assunto, porque o que é facto é que essa gente descontou, não é? Vamos ver. E agora têm receio dos cortes salariais, sim, portanto antecipam, no fundo, a reforma. É facto que um juiz que ao fim de 50 anos, e os juízes têm 50, em média, enfim, normalmente andam ali pelos 50 a 55 anos de descontos. De atividade. E, portanto, 50 a 55 anos de atividade, tenham que, enfim, recebam 4.000 euros. Não me repugna rigorosamente nada. Enfim, acho bem que acima dos 5.000 euros paguem um adicional de imposto de solidariedade, acho bem, mas, enfim, não me repugna de facto não me repugna. E atenção, eu nunca vou ter uma reforma desse género. Mas quando a gente fala em reformas douradas, a gente devia referir-se, por exemplo, àquelas pessoas que vão para os conselhos de administração de algumas empresas com forte participação pública e que quando entram ficam logo com 10 anos de antiguidade. Não é? E quando saem, como ainda há pouco referi no caso da Caixa Geral de Depósitos, ficam lá meia dúzia, não, são muitos anos, ficaram lá 2 ou 3 anos, não é? E depois saem com altas reformas. Saem, de facto, com indemnizações e reformas surdíssimas. Vamos lá ver. Agora, é natural que, perante um quadro de degradação dos direitos, não é, que as pessoas tentem antecipar. Naturalmente. Isso não me surpreende rigorosamente nada. Se eu estivesse na situação, se calhar ponderava fazer o mesmo. E, quer dizer, nestas coisas nós temos sempre que ver aquilo que, enfim, que nós próprios faríamos na situação e depois tentar avaliar o que os outros fazem. Eu não faço, relativamente a isso, não consigo ter uma palavra de crítica, porque eu faria o mesmo. Fernando Queiroz, entretanto, já fomos a votos e o professor Cavaco Silva foi reeleito. Como é que analisa esta reeleição? Muita pena. Pois acredito que sim. Bom, mas com muita pena, mas não por mim. Mas representa uma derrota para... Sim, claro que representa uma derrota. E representa uma derrota importante. E representa fundamentalmente a derrota da expectativa que a gente tinha ou que podíamos ter de uma mudança mais rápida, de reformas mais rápidas no sistema político e no sistema económico português. E é fundamentalmente é isso que me preocupa. Se bem que o candidato a presidente, professor Cavaco Silva, tenha sido reeleito e tenha ganho as eleições, como tudo dá legitimidade, o que é verdade é que também não foi, enfim, aquela vitória que a direita e o centro-direita esperariam para poder antecipar um cenário de crise política e de eleições antecipadas. Cavaco Silva perdeu, face à primeira eleição, uma série de votos, umas centenas de milhares de votos. Na prática foi só eleito com o voto de 23% dos portugueses, mas enfim, que foram os que foram às urnas, não é? Que votaram nele. Mas o que é certo é que ganhou. De qualquer das maneiras, ganhou, enfim, por uma margem pequena, mas ganhou. De qualquer das maneiras, não conseguiu dar aquele elan que o direito e a centro-direita pensariam que obteriam com esta vitória e para provocar, enfim, eleições antecipadas no mais curto prazo de tempo possível. Entretanto, saiu um estudo esta semana, um estudo internacional, que afirma que os portugueses estão completamente descontentes com o seu governo e que são a população que está mais descontente com o governo, ao todo, num conjunto de 24 países. Não me admira rigorosamente nada, porque tem havido na atividade governativa 2 pesos e 2 medidas, não é? E naturalmente que a maioria da população que vê
a sua participação na riqueza nacional produzida sistematicamente a ser diminuída, maioritariamente tinha que estar descontente com este governo. Isso não me surpreender-me, era ao contrário. Agora, não se trata aqui, isto eu creio que vale a pena referir, não se trata aqui de fazer uma alternância entre PS e PSD. O que é necessário realmente é fazer uma reforma profunda na forma de fazer política, na forma de se tomar as decisões e uma mudança profunda nas políticas que são seguidas. Porque é possível fazer outro tipo de política, uma política que simultaneamente equilibra as contas públicas, porque é necessário equilibrar as contas públicas, e simultaneamente promova o desenvolvimento do país. E isto não se faz reduzindo salários, não se faz reduzindo o investimento público, isto faz-se, por exemplo, promovendo uma maior justiça na distribuição do rendimento. Isto faz, por exemplo, aumentando a procura agregada. Isto é uma coisa que qualquer economista conhece, vem nos livros do Keynes. Quer dizer, numa situação de crise como a que nós vivemos, o problema essencial é a insuficiência da procura. A procura é pequena. E aqui o que nós estamos a fazer é ainda dar contributos para que a procura se contraia ainda mais. E, portanto, é necessário que quer os particulares, quer o Estado, acabem por, os particulares porque tenham mais rendimento e, portanto, consigam comprar mais. O Estado porque faz maior investimento e consegue projetar e criar condições para o desenvolvimento futuro, desse ponto de vista, puxar pela economia. E o que se tem feito é contrair a economia. Deixe-me só para finalizar, gostava que falasse desta iniciativa que o Bloco vai organizar um dia anti-FMI. Em que é que consiste esta iniciativa? Ainda não está, mesmo para finalizar, ainda não está o calendário, ainda está em discussão. Em aberto. Mas fundamentalmente o que esta iniciativa pretende dizer é que não são os contribuintes dos países periféricos, aliás, não são os contribuintes alemães que estão a pagar os desvarios dos contribuintes periféricos, são os contribuintes dos países periféricos que estão a pagar os lucros dos bancos alemães e dos bancos franceses. E o que a FMI virá fazer, aliás, o problema não é vir ou não vir o FMI. O problema é aplicar a receita económica e financeira do FMI. E é isso que já está a ser feito. Só que com a entrada do FMI em Portugal, vai sempre haver algum governante, seja do PS ou do PSD, que vai dizer a culpa não é minha, não sou eu que decido, isto é uma imposição do FMI. E, portanto, vamos lá ver, a entrada do FMI formal serve só para desresponsabilizar os governantes que, de facto, têm a responsabilidade de tomar decisões e que optaram por adotar estas políticas. Presidente Queiroz, muito obrigada uma vez mais pela sua presença. Este foi mais um Bloco de Notas. Para a semana estamos de volta com novos temas da atualidade. Até lá.